Olá, pessoal do Humanas Sem Fronteiras, como é que estamos? Tudo bem? Que bom ver vocês mais uma vez, bebês. É um prazer estar por aqui para falar de um assunto sensacional, descomunal, fora do normal, colossal e primordial, chamado História Geral. Para quem não tem o prazer, eu posso afirmar que da minha parte o prazer, é gigantesco. Meu nome é Valdejares. Meus amigos, antes de abordarmos a dica de hoje, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o nosso canal no YouTube. Inscreva-se, se você já não está inscrito, coloque lá o sininho para receber as nossas notificações. Dá uma olhadinha para você ver como de fato nossa equipe está mais forte agora. Perceberam? Somos Humanas Sem Fronteiras. Filosofia, sociologia também estão conosco. Por falar nisso, você já observou o vídeo do professor Ítalo Colari sobre filósofos pré-socráticos? Daqui a pouco vai aparecer também aí para nós um trabalho muito bom do PA falando sobre pecuária colonial. Percebeu? Estamos aí com um leque maior de opções para você se preparar para o Enem. E por falar em Enem, neném, eu queria falar com vocês hoje de um assunto tridimensional, fenomenal, revolução industrial, que podemos definir, queridos, como um dos assuntos mais abordados no Enem. Nos últimos 21 anos, as provas do Enem têm se marcado pela abordagem desse assunto de forma bem direta, bem intensa e bem constante. Portanto, meus amigos, é top 5 do Enem. Pessoal, como podemos conceituar a Revolução Industrial? Como uma transformação do modo de produção capitalista, ocorrida a partir da introdução da maquinofatura. Isso ocorre na Inglaterra do século XVIII. É preciso dizer que o modo de produção capitalista ele sempre esteve associado à produção para comércio. Isso desde as cidades medievais, lá no pré-capitalismo, onde o artesanato era a base da produção. O artesão controlava todo o processo, produzia em sua própria casa os bens que venderia e era um verdadeiro artista. Com o passar do tempo, surgem as manufaturas, as máquinas manuais. A produção ainda é doméstica, mas a quantidade aumenta porque as máquinas agora já são mais desenvolvidas. No entanto, no século XVIII nós temos o boom desse momento. A maquinofatura fez com que o capitalismo chegasse ao modo violão de acumular capital. Grande produção, pequenos custos e uma abundância de lucros. Queridos, o pioneirismo inglês nesse processo vai fazer com que a Inglaterra passe por toda uma série de transformações. É óbvio que a Revolução Industrial começa no aspecto tecnológico, são as máquinas. Mas nós não podemos esquecer também, bebê, que a Revolução Industrial tem aspectos sociais, econômicos, políticos. É um dos eventos mais importantes da história contemporânea ocidental. Mas por que Inglaterra? Bem, vamos apresentar para vocês 7 fatores que explicam o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Primeiro, podemos falar sobre a religião anglicana, o calvinismo, que tem como sua base para a salvação a teoria da predestinação, ganhar dinheiro de forma austera, digna, o trabalho abençoado, é prova da salvação de Deus. O capitalismo burguês vai ter uma grande identificação com o calvinismo, e desde 1534, com a reforma protestante, com o ato de supremacia, a Inglaterra era um país protestante calvinista. A religião oficial da Inglaterra, a anglicana, é calvinista. A religião mais praticada da Inglaterra da época era o puritanismo. O calvinismo sem a presença do rei como chefe da religião. Portanto, notem que a religião inglesa era favorável a acumular capital e não criaria barreiras para isso. Segundo aspecto que explica o pioneirismo inglês, a Revolução Gloriosa de 1688, a implantação do chamado parlamentarismo na Inglaterra a partir do Bill of Rights, da Petição de Direitos de 1689. O rei reina, mas não governa. Quem governa? Quem governa é o parlamento formado por burgueses e pela nobreza capitalista aburguesada chamada de gentry.
Um governo favorável às práticas capitalistas não iria se impor de forma alguma à acumulação de capital por meio da Revolução Industrial. Terceiro fator que explica o pioneirismo inglês, meu bebê: capital, dinheiro. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. De onde vinha o dinheiro que os ingleses investiram nas indústrias? Primeiro, vinha do que nós chamamos de comércio marítimo. Desde os tempos da Revolução Puritana de Oliver Cromwell, que a Inglaterra havia investido pesado no transporte marítimo com o chamado Ato de Navegação de 1651. O capital acumulado com o comércio marítimo vai ser investido na industrialização inglesa. Outra fonte de recursos importante para o financiamento virá aqui do Brasil. Isso mesmo, o ouro brasileiro, o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, em que Portugal e Inglaterra celebraram um acordo comercial, segundo o qual os ingleses forneceriam manufaturados para os portugueses e os portugueses forneceriam vinho do Porto para os ingleses. É óbvio, bebê, que os ingleses vendiam muito mais que os portugueses. E para saldar esse déficit de sua balança comercial, Portugal pagava com o ouro brasileiro. Daí vem uma frase interessante de Eduardo Galeano, no livro As Veias Abertas da América Latina. O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, fábricas na Inglaterra e igrejas em Portugal. Quarto fator para o pioneirismo inglês, queridos, podemos mencionar algo bastante importante: mão de obra abundante e barata, mão de obra livre, assalariada. A Revolução Industrial abre mão do escravismo porque escravo não consome. Os trabalhadores industriais serão a base da produção, mas também serão consumidores do que se produz. Muito bem, de onde vinha tanta mão de obra? Vinha da própria Inglaterra. No século XVII, a produção agrícola inglesa passou por uma transformação. Foram os cercamentos, enclosures, onde houve a substituição da lavoura pela criação de ovelhas, lã, manufatura têxtil. O problema é que o pastoreio, a criação de ovelhas, exige muito menos mão de obra que, por exemplo, a agricultura. Muitos daqueles trabalhadores rurais, daqueles camponeses que faziam o trabalho em troca da terra, foram colocados para fora. E sem opção, acabaram indo para as cidades inglesas, naquela situação que o Silvio Santos imortalizou. Aí, topa todo por dinheiro! Essa massa desempregada, sem expectativas, aceita se submeter a trabalhar nas condições mais adversas e mais abjetas possíveis. Então, já falamos aqui sobre uma religião favorável, sobre um governo liberal, já falamos aqui sobre o acúmulo de capital, já falamos aqui sobre a mão de obra. Vamos falar agora, meus amores, sobre matéria-prima. A princípio, a lã, mas o problema da lã é que ela é um tecido de origem animal, é preciso tosquiar a ovelhinha para que ela possa produzir. Na época do inverno não tem lã, não tem matéria-prima, consequentemente, não tem produção. É preciso encontrar uma produção que seja mais perene, mais estável, e aí vai ser o algodão. O clima inglês não permite plantar algodão na Inglaterra, mas os ingleses vão importar algodão da Índia, do sul das 13 colônias, aquelas colônias inglesas do norte da América, o nome de mulher: Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e até mesmo do Brasil. A grande quantidade de matéria-prima disponível, porque os ingleses compravam nessas regiões, barateava o preço do algodão e favorecia o acúmulo de capital. Ok, meus amores? Mais um motivo para o pioneirismo inglês? Vamos observar na imagem que temos aqui. Aí está ela, a máquina a vapor de James Watt. Uma máquina muito simples, uma máquina portátil, que basicamente se utilizava de carvão mineral para fazer com que isso fosse gerado um vapor em uma caldeira, que esse vapor fosse canalizado e pressurizado, que movesse os pistões, que acionariam, por sua vez, as polias que fariam com que os teares pudessem funcionar mais rápido. A máquina a vapor de Watt, ela é o coração das indústrias têxteis britânicas do século XVIII. A máquina a vapor de Watt é talvez um grande momento da chamada revolução tecnológica pela qual a Inglaterra passou naquela época. Máquinas mais produtivas, máquinas mais eficientes, máquinas mais lucrativas.
A Revolução Industrial também precisava de muito carvão. Esse é mais um fator para o pioneirismo inglês. A energia que acionava as máquinas estava lá no subsolo, abundante na Inglaterra, o carvão mineral. Portanto, meus amores, esses motivos explicam o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Vamos relembrar? Capital acumulado, mão de obra livre e barata, religião favorável, governo liberal. Também podemos falar sobre a grande quantidade de matéria-prima, sobre as máquinas da revolução tecnológica e sobre o combustível usado como carvão mineral. Esses 7 fatores explicam o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Mas é claro, pessoal, que se a Inglaterra foi a pioneira do processo, ela também vai ser a pioneira nas consequências desse processo. O que nós chamamos hoje de primeira Revolução Industrial trouxe consequências muito sérias do ponto de vista social, demográfico, urbano. Por exemplo, a primeira consequência foi exatamente a separação capital-trabalho. O surgimento de uma classe operária que vende a sua produção, que vende a sua mão de obra para o dono da produção. O burguês, o capitalista, o empresário, ele é dono da fábrica, ele é dono das máquinas, ele é dono da produção. Mas quem trabalha para ele são operários. Operários submetidos às condições mais desfavoráveis que você possa imaginar. O operário, chamado de proletário, ele vende o seu trabalho, ele vende o tempo do seu trabalho. E é um trabalho desvalorizado, primeiro porque é desqualificado. Não é preciso a capacidade artesanal para trabalhar numa fábrica, qualquer pessoa pode fazer. Segundo, as máquinas tiram lugares de homens. Há um desemprego estrutural muito grande na Inglaterra da época. E aí, pessoal, é a velha e boa lei da oferta e da procura. Se você aumenta a quantidade, a oferta, o preço cai. Portanto, bebês, observem que essa classe proletária, explorada, vivendo em condições absolutamente desprezíveis, desumanas, trabalhando em condições insalubres, essa categoria aí vai sustentar o trabalho. Eu estou falando de Edward Thompson, um livro chamado A Formação da Classe Trabalhadora Inglesa, que é sem dúvida alguma uma bíblia sobre esse processo. Esses trabalhadores vivem em condições das mais precárias que você possa imaginar, submetidos a longas jornadas de trabalho, 12, 14 até 16 horas de trabalho, sem nenhum direito trabalhista, tais como férias, 13º salário, hora extra. Moram em condições desprezíveis, expostos às piores e mais difíceis formas de trabalho que se possa imaginar para um ser humano. Essa classe trabalhadora surge do processo de industrialização. Outra consequência é o crescimento exagerado das cidades. Londres, em 1800, era uma cidade de 1 milhão de habitantes. Em 1870, era uma cidade com 2 milhões e 400 mil habitantes. Você consegue imaginar o que é uma cidade, queridos? Praticamente com a população de Fortaleza há cerca de 150 anos. Você consegue imaginar o que é uma cidade sem pavimentação urbana, sem saneamento, sem água encanada, sem energia elétrica, sem transporte público? A miséria e a pobreza imperavam nessas condições. Mas havia outro problema, um problema de ordem ambiental. A poluição começa a fazer parte do diário da vida humana a partir daí. Milhares de fábricas produzindo a partir da queima de carvão, expelindo esse carvão para a atmosfera, essa fumaça de carvão. Isso, pessoal, associado com o clima inglês, com o folk britânico, fazia com que Londres e as cidades fossem cidades cinzentas, onde havia uma espécie de massa suspensa formada pelas partículas expelidas pelas chaminés. Sem falar dos rios, para onde eram descartados os rejeitos industriais sem qualquer tipo de filtro. Meus amores, nós estamos falando das condições mais adversas pelas quais os seres humanos já passaram em sua história. Finalmente, temos o trabalho feminino e infantil. Crianças e mulheres vão trabalhar nas fábricas submetidas às mesmas jornadas de trabalho que os homens, basicamente porque ganham menos que eles, são inferiores. Tem um cálculo que, ao menos na visão dos capitalistas, óbvio, tem um cálculo que diz que uma mulher ganhava metade de um homem.
enquanto que uma criança ganharia metade de uma mulher, ou seja, metade, um quarto de um homem. Isso dimensiona para nós o nível de pobreza, de miséria a que essas pessoas estavam submetidas. Portanto, eu posso encerrar dizendo para vocês que a Revolução Industrial foi um movimento tecnológico de consequências econômicas, políticas, sociais e ambientais. Nós vamos, em um outro momento, dar uma outra dica sobre movimento operário e sobre a reação da classe trabalhadora a essa opressão, a essa miséria que lhe é imposta pela Revolução Industrial. Mas isso fica para um outro momento, porque, por enquanto, nós vamos resolver um item elaborado nos padrões Enem, para que nós possamos colocar em prática as dicas que nós aprendemos hoje. Vamos lá, neném? A nossa questão tem uma charge do Agar. Ah, bebê, quem é o Agar? O Agar é um personagem em quadrinhos muito famoso. Mas vamos lá. O juiz do condado de Brockton, presidindo uma reunião da prefeitura de Nottingham, declarou que naquela pasta da população empregada nas fábricas da renda da cidade reinavam sofrimentos e privações em grau desconhecido no resto do mundo. Às 2, 3 ou 4 horas da manhã, as crianças de 9 a 10 anos são arrancadas das camas imundas e obrigadas a trabalhar até às 10, 11 ou 12 horas da noite, para ganhar o indispensável, a mera subsistência. Texto 2. É o H. Ei, podemos resolver isso até às 19 horas? Por quê? Ora, depois desse horário, meus homens ganham adicional noturno. O H em guerra preocupado com os direitos trabalhistas de seus soldados. A análise comparativa dos dois textos permite concluir que o processo de evolução tecnológica, econômica, social, conhecido como Revolução Tecnológica, no tocante às relações trabalhistas. I love you. Conservou estagnadas ao nível do que se praticava durante o período medieval europeu. Errado, pessoal. Errado. O trabalho artesanal foi suplantado. Surge uma nova forma de trabalho identificada com a exploração da classe trabalhadora. Evoluiu de uma condição de exploração absoluta para a regulamentação jurídica. Se eu fosse você, eu colocaria a minha foto 3x4 no item B, porque parece que ele pode estar certo, mas vamos ver. A minha foto 3x4 tem um pontinho preto redondo. C. Desempenhou um papel irrelevante na conquista de direitos por parte dos trabalhadores. Irrelevante, pessoal. A mobilização da classe operária por melhores condições de vida e trabalho vai marcar o Ocidente Europeu. Letra D. Inibiu as lutas de classe ao garantir condições de trabalho satisfatórias desde seu início. Você vê que o texto 1 fala que o início era degradante, era desumano. Letra E de Eva. Contribuiu para a diminuição progressiva dos direitos da classe trabalhadora urbana. É o contrário, contribuiu para o aumento desses direitos. Portanto, queridos amigos, a letra certa é a letra B de bola. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês em mais uma Dica Enem. É Top 5 do Enem, pessoal. Revolução Industrial. Fique ligado no canal Humanas Sem Fronteiras, que nós estamos aparecendo por aí em breve com mais novidades. Valeu, meus amigos, um abraço a todos, um beijo!